Fala, legistas, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou passando nesse momento pré-carnaval para você que está focado em responder algumas questões da IBFC, que é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, que vai ser responsável pela prova da Polícia Científica do Paraná, que vai acontecer ainda nesse primeiro semestre, tá certo? Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é João Paulo Cavalcante, sou médico legista no estado de Pernambuco e no estado do Ceará. A questão escolhida foi da banca IBFC, mas para você que vai fazer outras bancas, como a CEF, por exemplo, questão nunca é demais, conhecimento nunca é demais. Nesse momento, eu vou responder 20 questões, que é a metade da última prova que aconteceu em 2017 para médico legista no Paraná. Então vamos lá, eu vou ler o cabeçalho da questão, você vai dar o pause, vai responder a questão e depois vai dar o play para ouvir os comentários das alternativas. Após isso, vai ter uma foto do nosso e-book referente ao conteúdo da questão. Então você mais uma vez vai dar um pause e vai ler o conteúdo para poder fixar, tá certo? Então vamos começar. Questão 1. Esta fase se manifesta pela dissolução pútrida do cadáver, cujas partes moles vão pouco a pouco reduzindo-se de volume pela desintegração progressiva dos tecidos. Assim, tem uma alternativa que indica qual a fase citada acima referente à putrefação. Então, pausa o vídeo e depois volta. Alternativas. A. Período de autólise. Pessoal, a gente sabe que a autólise não é o período da putrefação. Apesar da autólise ser um fenômeno transformativo destrutivo, ser um fenômeno cadavérico abiótico, ela não faz parte da putrefação. Inclusive, a autólise ela é estéril, diferente da putrefação. Período de coloração, também conhecido como período cromático, é a primeira fase da putrefação, conhecida pela mancha verde abdominal na fossa ilíaca direita, pela proximidade do século com a pele. Lembrar que nos afogados e nos recém-nascidos pode acontecer no pescoço e crânio. E não é essa a alternativa do enunciado da questão. Alternativa C, período gasoso, também conhecido como enfisematoso, período caracterizado principalmente pela circulação póstuma de Brodel, que acontece 2 a 3 dias após o óbito. Então não é o que o enunciado traz também. Alternativa D, período qualificativo. Essa sim é a resposta da questão, e esse é o conceito do período qualificativo. É período de saponificação. Primeiro que saponificação nem é um período. Saponificação é um fenômeno transformativo conservador, conhecido também como adipoceira, tá? Então nada tem a ver com a putrefação. Então a alternativa ficou a alternativa letra D. Como eu falei, no final de cada questão vai ter uma foto no e-book para você dar o pause, ler o que está no e-book e fixar o conhecimento, tá certo? Em especial nessa questão, eu trouxe 2 fotos. Essa primeira foto é o esquema dos fenômenos cadavéricos, fenômenos abióticos e fenômenos bióticos. Tudo ao foco para você fixar o conhecimento. Então você pausa e vai ler os conceitos de autólise, os sinais da autólise que já caíram em prova, o sinal de Leite Amazo, Silva Rabelo, e vai ler as fases da putrefação. Depois disso, vem comigo para a segunda questão. Questão 3. Na medicina legal, segundo a classificação de asfixias de Afrânio Peixoto, temos os grupos das asfixias puras, asfixias complexas e asfixias mistas. A respeito do assunto, analise as afirmativas abaixo. 1. No enforcamento sempre há suspensão completa do indivíduo, sendo que o corpo fica totalmente sem tocar em qualquer ponto de apoio. Não, pessoal, não é sempre que acontece a suspensão completa, né, para acontecer o enforcamento. Pode acontecer também a suspensão incompleta, aquela em que o corpo ainda tem contato com o chão, tá? Então a afirmativa está errada. Existe ainda, lembrar lá do nó típico e do nó atípico. Qual é o nó típico? Aquele que fica atrás do pescoço e a cabeça ela fica pendendo para frente. E qual é o nó atípico? É aquele nó em que acontece na parte lateral ou anterior do pescoço e a cabeça fica pendendo para o lado contrário, tá certo? Afirmativa 2. O período inicial da evolução do enforcamento caracteriza-se por convulsões e excitação do corpo proveniente dos fenômenos respiratórios. Não, né, pessoal? A gente sabe que esse não é o período inicial. Essa é a segunda fase da evolução do enforcamento. E qual é a primeira fase? A primeira fase é aquela em que há a interrupção do fluxo sanguíneo e aí temos sensações luminosas, temos zumbidos e calor, tá certo? Essa é a segunda fase. E essa é a primeira fase. A segunda fase é a que está na alternativa e a terceira fase é aquela de morte aparente. Então, lembrar que essa fase existe porque a pessoa sai viva ainda, tá bom? 3. O suco do enforcamento é proporcional à consistência do laço. Perfeito. Mas mesmo sendo um laço mole, o suco permanece, não desaparecendo posteriormente. Não, né, pessoal? Ele desaparece sim se for um laço extremamente mole. Então, existem alguns casos em que o suco ele não vai existir. Você não vai achar o suco na necrópsia. E quais são esses casos? Um é esse, o laço extremamente mole. Pode acontecer também de a pessoa ser tirada imediatamente depois do enforcamento. E aí não vai aparecer um laço. Além disso, se tiver um anteparo entre o laço e o pescoço, aí não vai aparecer o suco, tá certo? Então a alternativa ficou a alternativa é
Porque ele está pedindo as incorretas. Olha só, pessoal, a questão, você vê, geralmente eles pedem as corretas. Nesse caso, ele pediu a incorreta. Então, você que vai fazer a banca IBFC, tome cuidado, ó. Ela pede também as incorretas. Em geral, pede só as corretas, né? E mais uma vez, está aqui o. Deixa eu tirar minha foto daqui. E aí, olha só, tira, pausa o vídeo e vai ler agora o enforcamento, as fases, as características do enforcamento para poder fixar o assunto, tá bom? Questão 4. Asfixia é o fenômeno da modalidade de energia de ordem físico-química. A gente vai analisando os enunciados também e aprendendo com eles, né? Correto. A respeito do assunto, analise as afirmativas abaixo. 1. São sinais externos da asfixia mecânica, cianose de face, cogumelo de espuma e equimose das mucosas. Pessoal, pausa o vídeo e depois volta. Acontece cianose de face? Acontece sim, tá? Lembrar que hoje em dia nem é mais chamado cianose de face, é congestão da face, tá certo? E acontece mais na sufocação indireta, mas é sim um sinal externo das asfixias mecânicas, uns sinais gerais das asfixias mecânicas. Cogumelo de espuma acontece também, principalmente onde? No afogamento. E a equimose das mucosas. Acontece também, lembrar que quais são as mucosas que são mais, que acontecem mais as equimoses, a conjuntival e a palpebral, tá certo? Lembrar que é a mucosa nasal raramente acontece, e no enforcamento, a equimose da mucosa conjuntival e palpebral, ela é rara, tá certo? Isso já foi questão de prova também. Tudo que eu tô falando aqui já foi questão de prova, tá? 2. Sufocação direta é a modalidade de asfixia que ocorre por oclusão da boca e das fossas nasais, ou por compressão do tórax e abdômen. Não, né, pessoal? Essa aí, né, não é a sufocação direta, é a sufocação indireta, impedindo os movimentos respiratórios. Essa é a sufocação indireta, tá? A segunda parte. 3. São sinais cadavéricos frequentes no afogamento. Mancha de Tardier. Pessoal, mancha de Tardier é frequente no afogamento? Não, né? A mancha de Patalf. Inclusive, a mancha de Patalf é a única mancha que é patognomônica no afogamento, tá certo? É uma das poucas manchas, um dos poucos sinais que são patognomônicos na medicina legal. Diluição do sangue. Pessoal, essa está no França, mas quem é nosso aluno sabe que esse termo diluição do sangue, inclusive, não é um termo bem adequado, porque pode acontecer a diluição ou pode acontecer a hemoconcentração. Depende da água, se é salgada ou se é doce, tá certo? De qualquer forma, mancha de Tardier está errada também. Então, a alternativa 3 está errada, a alternativa 1 está errada, não, a alternativa 1 está correta, a alternativa 2 está errada. Então, somente a 1, né? Assinala a alternativa correta. Alternativas, então ficou a alternativa letra B. Mais uma vez, está aqui o nosso e-book, então dá um pause no vídeo e depois volta para responder a questão com a gente. Questão 5. Em relação a lesões produzidas por temperatura, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 1. O calor difuso compreende duas maneiras de atuação: insolação e intermação. Pessoal, a gente sabe que esse é o conceito do França, é o conceito correto, tá? Mas o Higino Hércules, que traz uma literatura melhor sobre o calor difuso, ele trata o calor difuso como um espectro. Então, vai desde miliária, vai cãibras, até insolação, até intermação e insolação, tá certo? Então, é um conceito correto, que é o conceito do França. Então, a afirmativa está correta. 2. A classificação das queimaduras em medicina legal toma o mesmo princípio do critério clínico, ou seja, baseia-se na área corporal atingida. Não, né, pessoal? A gente sabe que na medicina legal usa-se a profundidade, tá certo? Então, a afirmativa está errada. 3. Queimadura de primeiro grau, de acordo com a classificação de Hoffman, apresenta, além do eritema, vesículas ou flictenas. Não, né, pessoal? A queimadura de primeiro grau, que é conhecido como o sinal de Crichton, né, que tem o eritema e a dor, ele não acontece às vesículas ou flictenas, que é o segundo grau. Aí ele termina a afirmativa. Existindo em seu interior líquido amarelo claro, sinal de Chamber. Inclusive, a gente sabe também que existe sinal de Chamber se for no vivo, e se for no morto, é o sinal de Janeسی-Geliac, tá certo? Que o interior da flictena fica só com ar. Então, quando você estoura a bolha, ele vai fazer o estalido. Clock. Então, é a diferença. Sinal de Chamber, sinal de Janeسی-Geliac, que acontece no morto. E é de segundo grau, não é primeiro grau, como falou a afirmativa. Então, afirmativa 3 está errada. 4. Na perícia de mortes pelo fogo, para se saber se o indivíduo estava vivo ou morto no momento das chamas, analisa-se a presença de fuligem ao longo das vias respiratórias. Perfeito, né? O nome disso tem um sinal de Montaut, tá bom? Então, a afirmativa 4 está correta. Então, a afirmativa 1 e 4 correta, né? Letra D.
Mais uma vez, pausa. Deixa eu tirar minha foto daqui. Pausa o vídeo e aí vocês leem, fixam o assunto e depois volta para responder mais questão com a gente. Questão 6. Em relação às lesões produzidas por eletricidade, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 1. Eletropressão é a denominação da eletricidade natural quando atinge o homem de maneira letal. Pessoal, eletropressão é da eletricidade natural? Não, né? Eletropressão é da eletricidade artificial ou industrial. E nem atinge de maneira letal também. Pode ser letal ou não, tá certo? Então, afirmativa incorreta. 2. Fulminação é a síndrome da ação de eletricidade artificial. Não, né, pessoal? Fulminação não é artificial. Fulminação é eletricidade natural ou cósmica. 3. A lesão típica causada pela eletricidade artificial industrial é a marca elétrica de Jelinek. Perfeito. A marca elétrica de Jelinek é a marca clássica, aquela marca de entrada da energia da eletricidade artificial. Sabe que ela é indolor, que ela tem bordas elevadas, ela é branca amarelada, ela pode ser elíptica, arredondada, tá certo? Então, essa é a marca elétrica de Jelinek. Lembrar que se ela é indolor, a gente pode achar no exame necroscópico, pode, mas a gente pode achar também no vivo. Então, pode chegar no seu plantão do pronto-socorro alguém com a marca elétrica de Jelinek, porque ela não necessariamente causa a morte, tá certo? E lembrar a diferença, marca elétrica de Jelinek, existe ainda queimadura elétrica e a metalização, tá certo? Então, aqui ficou a alternativa, só a 3 está correta. Alternativa letra E. Mais uma vez, está aqui para vocês. Então, pausa o vídeo, lê sobre a eletricidade e depois volta para resolver mais questão com a gente. Questão 7. Para efeito de identificação de sexo, devemos considerar que pode haver vários tipos de sexo. A respeito do assunto, analise as afirmativas abaixo. Pausa o vídeo e depois volta. 1. Sexo jurídico é aquele cuja identificação o indivíduo faz de si próprio e que se reflete no comportamento. Não, né, pessoal? A gente sabe que esse é o sexo de identificação. O sexo jurídico é o do que está no registro civil. Afirmativa 2. Sexo de identificação é o designado no registro civil. Não, né? Ele trocou aí. Esse é o sexo jurídico. 3. Sexo gonadal caracteriza-se como o masculino, o portador de testículos, e o feminino, o portador de ovários. Muito fácil essa, tranquila. Então, alternativa 3 correta. Então, alternativa letra E. Pessoal, mais uma vez está aqui. Pausa o vídeo, vai dar uma lida sobre os tipos de sexo. Existe aí o sexo morfológico, cromossomial, monodal, vários tipos de sexo. Pausa o vídeo, vai ler para poder fixar o assunto e depois volta aqui para resolver a questão, tá certo? Questão 8. A sexualidade anômala é uma modificação qualitativa ou quantitativa do instinto sexual. Em relação aos distúrbios da sexualidade, analise as afirmativas abaixo. Pausa o vídeo e depois volta. 1. Autoerotismo é o impulso obsessivo à excitação dos órgãos genitais. Pessoal, isso é autoerotismo? Não, né? Ele está falando aí do onanismo. Autoerotismo é aquele tipo de situação sexual em que prescinde, não necessita do sexo oposto. Apenas uma estátua dela, apenas uma foto dela já é o suficiente, tá certo? É a prática orgásmica autoerótica. É considerada anômala quando, pela duração e exclusividade, bloqueia a prática da conjunção carnal normal. Pessoal, isso não é o autoerotismo, tá certo? Afirmativa 1 está incorreta. Afirmativa 2. Edipismo é a tendência ao incesto, isto é, o impulso do ato sexual com parentes próximos. Perfeito. Esse é o conceito de edipismo. 3. Mixoscopia caracteriza-se pelo prazer sexual despertado em certos indivíduos em presencial coito de terceiros. Perfeito. Esse também é o conceito de mixoscopia ou voyeurismo, tá certo? Então, afirmativas corretas é a 2 e a 3. Então, alternativa letra C. Mais uma vez, está aqui. Pausa o vídeo para você dar uma lida em alguns das parafilias. Nosso e-book tem várias outras, mas aqui estão algumas para vocês lerem, fixar o conhecimento e depois voltar para fazer mais questão com a gente. Tá certo? Questão 9. O percurso do veneno através do organismo segue fases determinadas. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das fases desse percurso. Pessoal, pausa o vídeo e depois volta. Olha que interessante. Ele cobrou as fases e de forma sequencial, né? Quando eu fazia a prova, como foi que eu decorei isso? PAD, FTE. Conheço mnemônico, não conheço o melhor. Se você conhecer, depois você me fala. Mas eu decorei como PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Na verdade, depois que eu vim descobrir o que era um PAD, mas ficou mais fácil ainda de decorar. PAD, FTE. Decora. PAD, FTE. Então,
PAD, o P de quê? De penetração. A gente já sabe que não pode ser a A, não pode ser a B e nem pode ser a D. Então só pode ser a C e a E. A absorção, a segunda correta. A terceira, ele fala na C de transformação. Errada. Então, a alternativa correta é a alternativa letra E. PAD, FTE. P de penetração, absorção, distribuição, fixação, transformação e eliminação. Pessoal, inclusive no França, quando ele fala dessa sequência, ele fala a sequência correta e na hora de definir conceito, ele coloca a definição dos conceitos de forma não sequencial, tá? Então prestem atenção nisso. Então, PAD, FTE. Penetração, qual é a forma mais comum de penetração? Oral ou gástrica? E qual a forma de absorção mais comum? A gastrointestinal e a pulmonar mais grave, tá certo? Então, mais uma vez, PAD, FTE. Decora desse jeito. Então, alternativa, letra E. Então, para vocês aí, PAD, FTE. Decora desse jeito. Questão 10. Na antropologia forense é importante o estudo para a determinação da idade do indivíduo. A respeito do assunto, analise as afirmativas abaixo. Para o vídeo e depois volta. Afirmativa 1. A análise da aparência não é considerada para a determinação da idade. Só achei muito controverso, né? Ela, na verdade, não é importante, mas ela pode até ser considerada para o vivo. Apesar dos usos aí do Botox e de várias outras técnicas para poder ficar mais jovial, ela pode ser usada assim, porém com importância mínima, tá? Então, não é considerada, eu achei uma alternativa. Ela foi considerada pela base alternativa errada, tá? Mas ela tem pouca importância, mas não é considerada, eu achei um pouco demais, tá? 2. A análise da pele não é considerada para a determinação da idade. Mais uma vez, não é considerada importante, tá? Nem a aparência, nem a pele são consideradas importantes, que é o enunciado da questão que ele fala que na antropologia forense é importante. Então pode ser por isso que ele considerou errada essas alternativas. Porém, para mim, questão muito controversa, tá? E nossa intenção aqui não é só trazer questão besta, não. É trazer que existem dúvidas mesmo e na hora da prova vai haver dúvidas. Então, o que é que você deve fazer também? Ir lá nas alternativas, tentar cortar aquelas que você tem certeza para poder te ajudar na hora de marcar a questão certa, tá certo? Alternativa 3. A análise do globo ocular, referente à idade, tem como elemento mais significativo o arco senil. Essa sim, essa não deixa dúvida para a gente que está correta, tá certo? Porque o arco senil é aquela faixa que aparece na periferia da córnea, uma faixa acinzentada. A partir dos 80 anos, todas as pessoas vão ter, tá certo? Então a 3 está correta. Então a gente já eliminaria a B e a D, tá certo? De qualquer forma, eu achei uma questão muito controversa, foi considerada a 1 e a 2 erradas, porque elas realmente não têm importância. Mas falar que não é considerada, eu acho um pouco exagerado, tá certo? Então aqui, mais uma foto do nosso e-book, você pausa e depois você volta para poder responder mais questão com a gente. Questão 11. Assinale a alternativa que apresenta as características e a sequência da rigidez cadavérica segundo a lei de Nisten. Alternativas: A. A rigidez cadavérica se manifesta primeiramente na face, na mandíbula e pescoço, seguindo para os membros superiores, depois para o tronco e finalmente para os membros inferiores, desaparecendo na mesma ordem. A rigidez cadavérica desaparece quando se inicia a putrefação. Ainda bem, né, pessoal, que foi a letra A. Essa sim tá corretíssima. Essa tá falando da lei de Nisten, tá? Que ela a rigidez ela começa crânio-caudal e desaparece também crânio-caudal. E aí tem um tempo para que isso aconteça. 1 a 2 horas face, nuca, de 2 a 4 membros superiores, de 4 a 6 tronco e abdômen, e de 6 a 8 horas membros inferiores, tá certo? E desaparece quando se inicia a putrefação. E quando é que se inicia a putrefação? O que aparecer na sua prova entre 18 e 36 horas está correto, tá bom? Se aparecer 24, correto. Se aparecer 18, correto. 30 horas, tá certo? 36 é o máximo também que eu já vi cair em prova, tá bom? E isso depende muito da região que se vive, né? Se for região onde haja calor, a rigidez vai se iniciar mais precocemente. E se for uma região fria, é mais tardiamente, tá bom? É por isso que tem essa variação também, tá bom? Então, 11, alternativa, letra A. Então, mais uma vez, pausa o vídeo, lê sobre rigidez cadavérica, olha que existem as fases da rigidez cadavérica, período de instalação, período de estabilização e período de dissolução. Eu realmente nunca vi cair esses períodos na prova, mas essa pode ser a primeira vez que caia, e sempre tem a primeira vez que cai em prova, tá certo? Então, dá atenção aí às novidades. E a novidade para vocês é período de instalação, período de estabilização e período de dissolução da rigidez cadavérica.
Questão 12. Analisa as afirmações sobre os requisitos que qualificam e preenchem as condições para que um método de identificação possa ser considerado aceitável. 1. Unicidade. São características que não mudam e não se alteram ao longo do tempo. Pessoal, quando fala em tempo, resiste à ação do tempo, ele está falando da perenidade. Unicidade ou individualidade é aquela característica que diferencia uma pessoa das demais, tá certo? Então, a alternativa 1 está incorreta. 2. Praticabilidade está relacionada a um processo que não seja complexo, tanto na obtenção como no registro dos caracteres. Correto, esse é o conceito da praticabilidade. Lembrar que os métodos antigos, como a bertillonagem, deixou de ser usado porque não tinha praticabilidade nem classificabilidade. A bertillonagem eram vários caracteres que deveriam ser obtidos para se confrontar uma pessoa com a outra. Então deixou de ser usado porque não era prático, tá bom? 3. Classificabilidade está relacionada com a metodologia de arquivamento, assim como a rapidez e a facilidade na busca dos registros. Perfeito, né? E um que tem muito isso é a datiloscopia, né? Lembrar lá da fórmula datiloscópica. E é fácil de poder classificar, de poder achar. Já era fácil quando era nas fichas, imagine hoje tudo informatizado, né? Então, unicidade, praticabilidade e classificabilidade. A alternativa 1 está incorreta, tá certo? Então, a alternativa ficou alternativa letra D, né? Apenas 2 de 3 corretas. E aqui tá alguns conceitos para você, mais uma vez, dar o pause, dar uma lida nesses conceitos, fixa o assunto. Questão 13. A necrópsia médico-legal compreende a inspeção externa e a inspeção interna. Em relação a essas técnicas, assinala a alternativa às afirmativas abaixo. 1. Nos exames dos grandes segmentos, descreve-se os diversos segmentos na seguinte ordem: cabeça, pescoço, tórax, abdômen, membros superiores, membros inferiores, dorso do cadáver e genitália externa. Pessoal, perfeito. Lembrar que a genitália é a última a ser analisada, tá certo? Primeiro é o dorso, depois é a genitália. Perfeito essa afirmativa. 2. Nos órgãos do pescoço, análise do ocioide tem grande importância, principalmente nas mortes suspeitas por traumatismo no pescoço. Perfeito também. Pessoal, e nas asfixias, qual é a grande asfixia que tem lesão do aparelho laríngeo? É a esganadora. Lembrar que a esganadora é aquela que mais acontece fraturas do aparelho laríngeo, incluindo o ocioide, tá certo? Então, o ocioide e a laringe, ele é muito mais acometido na esganadora, tá certo? 3. Deve-se fazer na cavidade abdominal um exame em conjunto. Nesse exame, estuda-se primeiramente o estômago, verificando se há um amolecimento ácido. Não, pessoal, o estômago é sempre o último a ser aberto. Isso é muito comum na nossa prática médica legal. Por quê? Porque se tiver veneno, se tiver qualquer elemento dentro do estômago, pode contaminar toda a sua necrópsia. Então, lembrar, o estômago é o último a ser analisado, tá certo? Então, alternativas 1 e 2 corretas. Alternativa letra B. Coloquei aqui umas técnicas de necrópsia, tá certo? Para você fixar. Não foi assunto da questão, mas aqui lembrar das técnicas. Técnica de Rokitansky, por exemplo, ela é aquela que o órgão é examinado um a um. E como eu decorei Rokitansky? Eu decorei como Rokitansky, de in situ. Então, os órgãos, eles são examinados in loco, in situ, né? Diferente da Virchow. Essa é a grande diferença da técnica de Virchow, que ele é tirado e examinado fora do corpo. Ele realmente é examinado de um a um também, como a técnica de Rokitansky, mas é retirado um a um, tá certo? Tem também a técnica de Lentulli. Essa eu chamo de Letudo, não chamo de Lentulli. Por quê? Porque essa é aquela que você tira em um monobloco único. E além dessa ainda tem a técnica de Gon, aquela que é examinada em blocos anatomicamente relacionados. Então são vários monoblocos, 4 monoblocos na técnica de Gon, tá certo? Então pausa o vídeo, dá uma lida nas técnicas e depois volta para resolver mais questão. Questão 14. Vários fatores influenciam na marcha da morte. A respeito da cronologia da morte, analise as afirmações. 1. A rigidez cadavérica varia de acordo com a idade, constituição individual e a causa da morte. Perfeito, né, pessoal? A gente sabe que a rigidez cadavérica tem essa variabilidade. É por isso que ela acontece sempre em faixas, de 1 a 2 horas, de 2 a 4. Então, a rigidez cadavérica, a causa da morte, por exemplo, se for uma asfixia, ela acontece mais cedo. Lembrar que existe aí, eu sempre falo nas aulas também, uma diferença do França para o Higino, tá certo? Algumas asfixias, o França ele coloca que é tardia, mas pelo Higino, todas as asfixias, a rigidez acontece precocemente, tá bom? Então, a afirmativa 1 está correta. 2.
Observações comprovam que a perda de peso nos cadáveres de recém-nascidos e crianças é em média de 0,8 gramas por quilo de peso por dia nas primeiras 24 horas após a morte. Pessoal, pegadinha, né? Não é 0,8, 8 gramas por quilo. E realmente, no recém-nascido e crianças, é mais fácil observar essa perda de peso. Justamente porque a gente acaba pesando mais a criança e o recém-nascido e fica mais fácil a gente poder fazer essa mensuração, tá certo? 3. A mancha verde abdominal surge no cadáver em média entre 4 e 8 horas após a morte. Não, né, pessoal? A gente já estudou isso, que a mancha verde abdominal, ela é a primeira fase da putrefação, a fase da coloração, a fase cromática. E ela vai acontecer ali em qualquer fase daquela, entre 16 e 30, entre 18 e 36 horas. Mais comum acontecer entre 18 e 24. Então considere ali, se for um número fixo, 24 horas, tá certo? Mas lembrar que existe todo esse intervalo. Então, a afirmativa está incorreta. A alternativa que ficou, então, foi a letra D, né? Apenas a 1 está correta. E aqui eu coloquei, mais uma vez para vocês, uma foto do e-book para você pausar e estudar putrefação, as fases da putrefação. Então, lá, estudar a fase do período cromático, coloração, gasoso, efisematoso, qualificativo e esqueletização, tá certo? Lembrar lá, 18 a 36 horas é o tempo estimado do início da putrefação. Agora você pausa, você lê mais uma vez e volta para responder mais questão com a gente. Questão 15. A respeito da cronologia da morte, vários fenômenos são estudados para tentar se determinar o momento da morte, a cronotanatognose. A respeito da cronologia da morte, analise as afirmações. Pausa o vídeo e depois volta. 1. Os cristais de Ostenhofer Rocha Valverde surgem depois do terceiro dia da morte no sangue putrefeito. Exatamente, pessoal. Surge do terceiro dia e ficam até o 35º dia, tá bom? 2. O estudo da fauna cadavérica tem grande importância na determinação da cronologia da morte. Perfeito até aí, né? Tanto em relação a cadáveres expostos ao ar livre, como em cadáveres inumados. Pessoal, outra pegadinha. Em cadáveres inumados, ele perde a importância a fauna cadavérica. Por quê? Porque você sabe, foi consensual o enterro, né? A inumação daquele corpo. Então, perde a importância nos cadáveres inumados o estudo da fauna cadavérica. Para mim, uma pegadinha, mas está escrito lá no França, tá certo? Então, a afirmativa 1 está correta, a 2 está incorreta. 3. A análise do conteúdo estomacal é importante, pois é sabido que a digestão de uma alimentação pesada, em geral, se faz no estômago em torno de 5 a 7 horas. Pessoal, correto, né? Inclusive, a gente usa isso muito lá na necrópsia. A gente abre o estômago, se tiver o estômago vazio, a gente já considera que a morte aconteceu há mais de 8 horas, tá certo? De 6 a 8 horas. Então, lembrar que é dividido entre a alimentação, início da alimentação, meio da alimentação e final da alimentação. Existem essas fases do conteúdo estomacal, na cronotanatognose, tá bom? Então, ficou a afirmativa letra 1 e 3, questão alternativa letra D. Pessoal, aqui está mais uma foto do nosso e-book. Isso aqui cai muito em prova, despenca em prova, cronotanatognose. É questão aberta também de prova. Então, pausa o vídeo e vai ler para poder fixar o assunto, tá certo? Terminou de ler, volta para fazer mais questão com a gente. Questão 16. Infanticídio é o ato de matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Em relação a esse assunto, analise as afirmativas abaixo. 1. No exame sobre infanticídio, o médico legista deve analisar o estado de feto nascente. Perfeito, né, pessoal? Lembrar que o feto nascente é aquele que está nascendo e ainda não respirou. Se já respirou, é o chamado infante nascido. Porém, o infante nascido, ele não recebeu os primeiros cuidados. Aquele que nasceu, respirou e recebeu os primeiros cuidados é considerado o recém-nascido. Então, lembrar da diferença do feto nascente, infante nascido e recém-nascido, tá certo? Continuando a afirmativa, bem como o estado psíquico da mulher. Exatamente, tem que analisar para poder caracterizar o estado puerperal, tá certo? Então, a afirmativa 1 está correta. Afirmativa 2. A técnica de docimase de Galeno apresenta validade até 48 horas após a morte do infante, pois a partir desse tempo começam a surgir os gases oriundos da putrefação, dando um falso resultado. Pessoal, para mim é uma pegadinha, não uma pegadinha da prova, uma pegadinha da técnica de Galeno. Por quê? A gente bem sabe que nas fases da putrefação, a fase gasosa, a fase enfisematosa, ela começa com 2 a 3 dias. Ou seja, a produção de gases acontece com 48 horas. Porém, a técnica de Galeno, ela tem validade até 24 horas. Qual o motivo
de ser só considerada 24 horas. Ainda não é bem explicado esse motivo. Mas saibam que a técnica de Galeno, apesar da fase enfisematosa começar com 2 a 3 dias, ou seja, 48 a 72 horas, ela só é considerada até 24 horas, tá certo? Depois que começa a putrefação, tem uma técnica, tem uma docimase que é muito melhor, que é a docimase de Baltazar, tá certo? Que é a técnica histológica. A afirmativa 2 está incorreta. Essa é para aprender, porque é uma pegadinha da docimada de Galeno, tá certo? 3. Puerpério é sinônimo de estado puerperal. Não, né, pessoal? Sabe que estado puerperal é um estado psicológico, um abalo da mulher. Não tem um período definido. Acontece pois a mulher está naquele período do parto desassistido, uma pressão social, então é estado puerperal. E puerpério é muito bem definido, né? É o período que vai desde a dequitação da placenta até o retorno fisiológico da mulher no estado pós-gestacional, tá certo? Que vai de 6 a 8 semanas. A alternativa 3 está incorreta e a 2 também está incorreta. A única alternativa que está correta é a 1. A alternativa da questão ficou letra E. Certo? E mais uma vez, vocês pausam o vídeo, vocês estudam um pouco aí das provas de vida extrauterina, docimada pulmonar, docimada de Galeno, tá certo? E depois volta para poder resolver mais questão com a gente. Questão 17. A morte apresenta vários fenômenos a serem analisados pelo médico legista. Em relação aos fenômenos abióticos, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. 1. A desidratação ocorre pela evaporação da água dos tecidos orgânicos, sendo mais acentuado nos fetos e recém-nascidos. Pessoal, perfeito essa alternativa, a gente já discutiu essa, inclusive. 2. O dessecamento das mucosas dos lábios é mais comum na porção mais externa da mucosa labial, e seu conhecimento é fundamental para não se atribuir a lesões traumáticas ou ação de substâncias cáusticas. Perfeito nessa alternativa também. 3. A desidratação manifestada nos olhos do cadáver pode ser comprovada pelo sinal de Sommer e Lacha. Só perfeito também. É um dos sinais da desidratação, o sinal de Sommer e Lacha. Assim como existem vários outros, né? Ripaut, entre outros. 4. O esfriamento do cadáver independe do panículo adiposo do cadáver. Não, né, pessoal? Então, é uma questão bem tranquila, na verdade, essa questão 17. O esfriamento do cadáver, ela depende, sim, né? Se for um panículo adiposo maior, o esfriamento vai se dar mais tardiamente, tá certo? E isso a gente vê na prática também, né? Quem tem tecido, menos tecido adiposo vai sentir mais frio. Assim também a perda de calor pós-mortem, tá certo? Então, a alternativa 1, 2 e 3 correta. É a alternativa letra A. E aqui eu coloquei os sinais da desidratação, tá? São vários sinais. Então você pausa e dá uma lida também nesses sinais para poder fixar o assunto. Olha lá, o sinal de Bochum, o sinal de Ripaut, o sinal de Summer-Lash, todos esses da desidratação, que é um fenômeno físico, tá certo? Eu sempre atento para essas alterações, se a desidratação é um fenômeno físico, o resfriamento corporal é um fenômeno físico também, porque existe a rigidez cadavérica, que é um fenômeno físico-químico, então, às vezes, cai isso em prova. Então, no nosso e-book vai ter também esse adendo, tá certo? Para você não titubear na hora da prova. Então, dá um pause, lê o assunto, fixa o assunto e depois volta para responder mais questão com a gente. Questão 18. Em genética forense, embora qualquer célula que contenha DNA possa ser fonte de material para exame, algumas são mais apropriadas. Assinale a alternativa que apresenta a correlação incorreta entre a fonte do DNA e a característica citada. Alternativas. A. Pessoal, pausa o vídeo e depois volta. Lembrar que existe alguma sequência preferencial para a extração do DNA. Aquele sangue, aquele tecido que tem mais sangue, é sempre melhor para se poder fazer a extração do DNA. E qual é esse tecido? Primeiro, o próprio sangue. Depois, o músculo, né? O músculo tem muito sangue. E depois vai para osso e dente, tá bom? Alternativas. A. Sangue. Retirado diretamente da pessoa e resfriado para conservação ou removido de manchas em superfícies. Perfeita essa alternativa. B. Esperma. Importante nos crimes sexuais. Retirado de superfícies ou obtido da cavidade vaginal por esfregaço. Perfeito também. Muito importante em crime sexual. C. Cabelo com raiz. Bulbo capilar. Perfeita também essa alternativa. D. Ossos, utilizado em cadáveres decompostos, preferencialmente as extremidades de ossos longos. Pessoal, perfeito também. Lembrar que o osso é um pouco mais difícil, porque tem que fazer descalcificação para poder fazer extração de DNA, tá? Dentes, utilizados em cadáveres decompostos, preferencialmente os dentes caninos. Não, essa afirmativa é errada, a alternativa é errada. Por quê? Porque a gente sabe onde tem mais polpa dentária são nos dentes molares e premolares. Então, esses são preferencialmente usados. A alternativa correta, a alternativa letra E. Mais uma vez aqui, uma foto do e-book, você pausa, dá uma lida, fixa o conhecimento
e depois volta pra gente para resolver mais questão, tá certo? Questão 19. Segundo a classificação de raças de Otto Lengi, elas podem ser divididas em tipos étnicos. Assinale a alternativa que exibe corretamente a característica e o tipo étnico correspondente. Alternativas: A. Pessoal, pausa a questão e depois volta. A. Pele trigueira ou branca, tipo mongólico. Não, né? É caucásico. B. Nariz pequeno, largo e achatado, tipo negroide. Isso aqui é uma pegadinha, né? Pessoal, acho que o negroide, lá pela classificação de Otto Lengi, ele tem um nariz grande. Não, o negro, ele tem um nariz pequeno. Então, essa é a afirmativa correta. C. Estatura baixa, tipo indiano. Não, a gente sabe que o tipo indiano tem uma altura alta, né? Uma estatura alta. D. Fronte larga e baixa, tipo negroide. Não, a fronte baixa e larga é o tipo mongólico. E. Crânio mesocéfalo, tipo australoide. Não, né? Esse também é o tipo indiano, tá certo? Então, pessoal, essa aqui é uma parte decoreba da matéria de antropologia. Não tem para onde fugir. Decora os pontos principais para poder acertar a questão na prova também, tá certo? E aqui eu coloquei a classificação de Otto Lengi. Então, pausa o vídeo e depois volta para poder responder. Deixa eu tirar minha foto. Então, agora você pausa e depois volta, tá certo? Para responder a última questão. E a última questão, questão 20. Segundo a classificação de raças de Otto Lengi, elas podem ser divididas em 5 tipos étnicos. Analise as características listadas abaixo. 1. Pele branca ou trigueira. 2. Cabelos lisos ou crespos. 3. Contorno craniofacial anterior ovoide ou ovoide poligonal. Refere-se ao tipo caucásico. Pessoal, todas referem ao tipo caucásico, tá? Mais uma vez, a gente sempre tem que passar também que existe a parte decoreba da antropologia, tá certo? Então, todos são do tipo caucásico. Então, afirmativa, letra A. Mais uma vez, a foto do e-book para você pausar e estudar, tá certo? Lembrar, grava pelo menos algumas coisas de cada etnia, tá? Cai em prova, não é a primeira vez que cai e não vai ser a última vez. Pode ser que caia na sua prova também. Não deixe de estudar, decorar. Medicina legal também tem decoreba, assim como tudo na medicina. Não deixe de estudar, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a correção das questões, tá? Da banca IBFC, mas como eu falei, questão nunca é demais, o conhecimento nunca é demais. Para você que vai fazer outras bancas, também é muito importante que você pare, responde questão, estude, tá certo? E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo ou com qualquer professor do Clube Forense. Estamos à disposição para poder ajudar vocês. Um abraço e até mais.